Bom dia, paz, esteja contigo. Mas voltei para compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Aquilo que é alimento para o nosso espírito é horário de almoço, mas o banquete que nós temos hoje é espiritual. Eu estava meditando aqui na palavra de Deus nesse exato momento, no livro de 1 Reis, capítulo 17, quando a palavra de Deus vem falando a respeito do profeta Elias, quando ele profetiza a seca, quando ele fala que sobre a sua palavra não vai ter que não vai acontecer nada, que sobre a sua palavra não vai haver chuva nem orvalho. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus vem falando para nós, nesse capítulo 17, a partir do versículo 1, que o Elias, o profeta, ele profetizou que naquele lugar não haveria nem chuva nem orvalho. E por conta disso ele teve que se esconder, ele teve que obedecer a palavra de Deus e ir para onde Deus direcionou que ele fosse. E a direção de Deus, amado, sempre vai incluir para nós a provisão. Todas as vezes que Deus nos direcionar para algo, Ele sempre vai ter a provisão para nos entregar, para nos dar. E Elias, ele estava obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Elias agora, ele vai para a beira daquele riacho chamado Querite, aonde o próprio Deus mandou que ele fosse. E lá ele teria a provisão de Deus, ele teria alimento, ele teria água. E o Senhor o alimentava. E os corvos levaram alimento para Elias naquele lugar, no riacho de Querite. Ele passou ali meses sendo sustentado por Deus, alimentado pelos corvos, bebendo água do Querite. Entenda que a direção de Deus sempre vai ter a provisão. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Ele sempre vai nos sustentar. Porque a palavra vem dizendo que sobre a palavra de Elias não haveria chuva nem orvalho, e assim aconteceu. E por isso tentaram tirar sua vida, tentaram matar. Mas a palavra de Deus diz, olha, vai para o Querite, vai para o riacho, e eu te sustentarei. Ele estava debaixo de uma palavra, e a palavra era que o Senhor o sustentaria. Amado, a direção de Deus nunca é falha para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus em todos os dias, em todo momento, em todas as horas, porque o Senhor, Ele sabe o que precisamos, o que necessitamos, e Ele sabe justamente aquilo que nós precisamos. E a promessa dEle é que nós venhamos obedecer a Ele, que Ele nos sustentará. Então, amados, enquanto havia água no Querite, Deus manteve Elias lá naquele lugar. Enquanto tinha água no Querite, Deus deixou e manteve o profeta Elias lá. Porque quando o ribeiro secou, Deus deu outra direção para o profeta. Entenda que ele ficou lá por um tempo, meses, na provisão de Deus. Aquele riacho agora secou. E Deus deu outra palavra para o profeta. E no versículo 8, a gente sabe que agora ele vai lá para a viúva de Serepta, que o Senhor manda, que aquela viúva vai sustentá-lo. Mas não é sobre isso o entendimento da palavra que o Senhor quer deixar para mim e para você nesse dia. Enquanto havia água no Querite, enquanto havia água no ribeiro, o profeta estava lá. Porém, quando o ribeiro secou, o Senhor manda Elias para a casa da viúva para ser sustentado por ela. Entenda, a provisão de Deus, ela está sobre as nossas vidas quando a gente obedece a Deus. Ele saiu de lá e ele foi para Serepta. Entenda, o lugar já tinha sido preparado para ele. Deus já havia preparado um lugar para ele. Um lugar que ele poderia também estar sendo cuidado, um lugar onde tinha sua provisão e aonde ele seria cuidado pelo próprio Deus. Elias passou meses no Querite, porém ele teve uma hora que ele teve que se desapegar do lugar e ir para onde o Senhor poderia mantê-lo vivo. Lá dentro já não era mais o lugar para ele, porque lá dentro já não existia mais a proteção e nem água para ele. Entenda que tem momentos na nossa vida que o Senhor vai preparar outros lugares e nos levará para outros lugares. Você pode estar anos, meses, você pode estar até apegado nesse lugar. Porque, amado, às vezes nosso tempo está determinado em certos lugares e a gente quer persistir, quer insistir em ficar, porque nos apegamos a certos lugares, pessoas e momentos. Mas Elias, ele pode ter passado esses meses todos no Querite. Porém, chegou a hora que ele teve que se desapegar do lugar
pois o que podia mantê-lo vivo já não tinha mais, já não existia mais, que era o riacho que secou. A gente, às vezes, a gente precisa entender que tem coisas que não é mais para nós, que não nos mata mais a nossa sede. Tem lugar que já não vai mais suprir as tuas necessidades. E aí Deus já tem outro lugar preparado para mim, para você. Insistir em certos ambientes, porque nos apegamos a ele, mas que isso pode nos fazer mal, até nos matar, não é inteligência, não é ser inteligente. A palavra de Deus diz que o Deus que falou para Elias e para o Querite passar todos esses meses, que ele o sustentaria e que ele foi sustentado pelos corvos e bebia água do Querite, agora é o mesmo Deus que sobre uma palavra diz, olha, vai para Serepta, porque lá eu também te sustentarei. Amados, insistir em lugares que não nos alimenta, que não nos mata mais a nossa sede, em lugares que o Senhor está mandando que nós venhamos nos desapegar, e lugares que não é mais para nós, isso não é ser inteligente. Inteligente é a gente ouvir a palavra de Deus. Inteligência é a gente ouvir a voz e o comando de Deus, aonde Ele quer nos colocar, onde Ele quer nos posicionar e aonde Ele vai nos sustentar. Bom mesmo é quando a gente ouve essa voz. Bom mesmo é quando a gente obedece essa voz. Bom mesmo é quando Ele nos dá a direção para lugares certos, aonde Ele quer nos colocar. Entenda que certos lugares já não lhe cabem mais. E a gente precisa se desapegar. A gente precisa se desapegar. Existem lugares que não matam mais a minha e a tua sede. Existem lugares que não é mais para nós estarmos, não nos cabem mais. Era isso que o Senhor estava falando aqui para o profeta Elias. Olha, sai de Querites, vai para Serepta e lá eu também te sustentarei. Sabe qual é o nosso medo? Às vezes é sair do conforto, sair da zona que nós já estamos acostumados, acomodados e começar algo novo na nossa vida. Mas o Senhor está dizendo hoje para mim e para você, nessa tarde, nesse momento, a qual Ele me fez parar aqui, refletir na palavra e compartilhar contigo, que há lugares que não matam mais a nossa sede, que há lugares que não nos cabem mais. E o Senhor já preparou, Rebacantaraia, um lugar novo, para que a gente possa ser alimentado, porque a gente possa ser sustentado por Ele. Nós sabemos que Elias, quando ele profetizou que não teria chuva nem orvalho, segundo a sua palavra, isso causou um desconforto naquele rei, tentando matá-lo. E ele precisou fugir. Ele precisou fugir segundo a vontade de Deus, segundo o comando de Deus. Não é fugir, amado. Você está obedecendo a Deus. Às vezes as pessoas nos confrontam achando que nós estamos fugindo da batalha. Tem batalhas que não é para a gente lutar. Por isso que Paulo nos ensina a combater o bom combate. Por que que Paulo nos ensina isso? Porque tem batalhas que nós temos que saber quais são as que nós iremos entrar e quais são as que nós iremos confrontar e batalhar. Porque tem batalhas que não é para mim nem para você, assim como tem lugares que não é para nós estarmos e não é fugindo. Entenda que Elias, o profeta, ele não fugiu do rei. Ele obedeceu a voz de Deus, ele foi para o Querite, passou ali meses sendo sustentado pelo corvo, sendo alimentado pelos corvos e bebendo a água do Querite. O Querite secou, já não tinha mais água para ele beber. Assim tem lugares na minha vida e na tua vida que já não estão mais matando a nossa sede. E o Senhor está nos alertando nesta manhã que Ele já preparou um cenário novo, Ele já preparou um lugar novo para a gente desfrutar da glória de Deus. Mas para isso a gente precisa aprender a confiar em Deus todos os dias e que é Ele que nos sustenta, que é Ele que está sobre a nossa vida e que nada nós sabemos sobre o nosso futuro e nem da promessa que Ele tem para a nossa vida. Mas a palavra foi liberada, que Ele nos sustenta. Então não temas. Esse lugar está te matando, se esse lugar não te dá mais água para beber, te desapega, diz o Senhor hoje, e vai para Serepta, o lugar novo que Ele preparou. Que essa palavra possa ficar no teu coração, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida e que nós possamos sim desfrutar da presença de Deus e dele nos sustentando todos os dias da nossa vida. É melhor ouvir a voz de Deus do que enfrentar problemas e situações em lugares que nós não queremos nos desapegar. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz de Cristo.